Muito bem, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz a todos que nos assistem através dessa live. Viemos aqui nessa noite trazer aí uma palavra de fé, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que você que está sentindo fraco, você que está sentindo desanimado, é porque muitas das vezes você é uma pessoa, até mesmo uma pessoa de Deus, mas você tem deixado de procurar buscar mais e mais ao Senhor, de procurar se fortalecer cada dia mais. Você não pode estar fortalecido se você não vier buscar mais e mais o poder de Deus para a sua vida, buscar a presença de Deus para a sua vida. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Samaria e até os confins da terra. Então, para que você possa estar cheio do poder de Deus, é preciso você buscá-lo e buscar de todo o seu coração. Que Deus possa abençoar a todos nesse momento. Meu boa noite para todos, e que Ele possa trazer aí força para você que se encontra tão fraco, para você que se encontra numa situação difícil da sua vida. Você tem passado momentos muito ruins, momento esse que tem levado você um enfraquecimento espiritual, tem levado você até pensar em desistir, em achar que você não vai mais se erguer, não vai mais se levantar. Mas eu creio que Deus, Ele é o único que pode sustentar você, levantar você, e que nesse momento difícil você possa ter força para orar, força para buscar a Deus, porque o teu fortalecimento só vem dele, a sua força só vem dele. Não existe ninguém forte se não for através do poder de Deus, porque forte mesmo só o nosso Deus. O ser humano é fraco, o ser humano é debilitado, o ser humano tem limite, mas o nosso Deus não. O poder do nosso Deus é ilimitado. Não existe limite para o poder de Deus. E eu creio que se você buscar a Ele, se você invocar a Ele, sem dúvida nenhuma, você vai estar firme e fortalecido no poder de Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz algo muito importante para você que já nos acompanha através dessa live. Neide Alves, amém, a paz, Neide, Deus abençoe. Paulo Vieira, Deus abençoe. E você que está aí do outro lado, eu queria que você viesse meditar juntos conosco nessa palavra, onde diz aqui, a armadura de Deus. A armadura de Deus. Para que serve a armadura? A armadura não serve para a pessoa se proteger? A armadura não serve para sustentar a pessoa? A armadura, ela serve para livrar você de tudo aquilo que poderia chegar até você. Algo que pode chegar até o seu corpo, bater no seu corpo e não lhe machucar, e não lhe afetar de nenhuma maneira, porque você está aí com uma armadura sobre o seu corpo. Você pode ver quando o soldado, quando um policial ele vai para uma missão, geralmente eles colocam ali um colete, né? E aquele colete
ele serve como o quê? Como uma armadura. Mas esse colete do homem, que serve como armadura para proteger, não é o suficiente. Mas a Bíblia diz sobre a armadura de Deus. Será que você tem procurado estar fortalecido, cheio da armadura de Deus? Qual é a armadura de Deus para a sua vida? Será que não é a palavra dele? Será que não é a oração, o jejum? Será que a armadura de Deus não é você andar na presença dele, no caminho dele, obedecer os mandamentos dele? De que maneira você tem estado com a armadura de Deus na sua vida? Para você poder estar com essa armadura, para que nenhum mal te afete, te atinge, é preciso você orar, é preciso você buscar, é preciso você viver a palavra de Deus. Porque se você estiver vivendo a palavra de Deus, se você estiver orando, jejuando, então você vai estar aí cheio da armadura de Deus na sua vida. Aí pode vir perseguição, pode vir tribulação, pode vir situação contra a sua vida e não vai te abater, não vai te abalar. Então a Bíblia diz aqui a armadura de Deus. Ele não falou a armadura do homem, a armadura dessa terra, a armadura física, não. Ele deixou claro, a armadura de Deus. Porque somente a armadura de Deus é que faz um cristão, é que faz um crente, é que faz aquele que crê permanecer de pé, permanecer firme no Senhor. Você só pode ficar firme se você permanecer cheio da armadura de Deus. E a Bíblia diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais. Ele não disse para a pessoa falar assim: eu já estou fortalecido, já estou forte. Não, meu amado. Muitos têm falado que está forte e tem caído. Muitos têm falado que está forte e tem desanimado. Muitos têm falado que está forte e tem desistido. Muitos falaram que está forte e ficaram no meio do caminho. Por quê? Ele não disse esteja forte. Ele disse quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais você estiver fortalecido, melhor é para a sua vida. Se você tem orado, ore mais. Se você tem buscado a Deus, busque mais. Se você tem ido na igreja, vai mais. Se você tem lido a Bíblia, leia mais. Se você tem andado no caminho do Senhor, ande mais ainda. Em outras palavras, não é para nós andarmos, não é para a gente orar, não é para a gente ler a Bíblia e parar. Não, ele disse mais. E toda vez que você lê essa palavra, talvez você que está aí do outro lado está me dizendo assim: mas eu já estou, bispo, eu já estou fortalecido, eu já orei, eu já busquei. Mas ele está dizendo que é para nós estarmos cada dia mais ainda. Quanto mais, tem que estar mais fortalecido. Você está forte, você está bem com Deus, você tem agradado a Deus,
Você tem andado no caminho do Senhor? Então ele está dizendo, faça mais ainda. Quanto mais você fizer, melhor você vai se sentir, bem você vai estar, porque você está buscando a Ele mais e mais, se fortalecendo mais e mais. Talvez você tenha orado, talvez você lê a Bíblia, talvez você vai na igreja, e você acha que isso aí já é o suficiente. Eu já atendi várias pessoas que dizem assim, mas eu vou na igreja, mas eu oro, eu tenho buscado a Deus, mas às vezes você faz isso na igreja, e quando você chega em casa, você já não ora mais, você já não lê mais a Bíblia, você já não jejua, você já não busca mais a presença de Deus. Você busca e você ora só na igreja. Mas o Senhor não está dizendo para nós fazermos isso apenas como nós estamos aonde? Na igreja. Não. É quanto mais. Eu podia agora, né? Vir para casa e descansar, e dormir, fazer qualquer outra coisa. Mas eu tive um dia na presença de Deus, buscando a Ele, lendo a palavra dEle, orando por você às 18 horas, mas eu continuei, e estou aqui de novo, meditando nessa palavra, e vamos buscar mais ainda a Ele, vamos fazer uma oração, para que você possa se fortalecer. Você que já está forte, você vai ser mais fortalecido ainda. Se você já orou hoje, se você já leu a Bíblia hoje, se você jejuou hoje, se você foi na igreja hoje, é o momento agora de você buscar mais ainda conosco, através dessa live. Ele não disse apenas para buscar uma vez e pronto, não. É quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, se você já está se sentindo forte ou fortalecido, você tem que se fortalecer mais ainda. Você não sabe o que você vai enfrentar amanhã, você não sabe o que vai acontecer depois da manhã, você não sabe o que pode acontecer hoje ainda, mas se você buscar mais e mais ainda a Deus, eu creio que você vai estar fortalecido da maneira que Deus Ele deseja e da maneira que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Creia nessa palavra. Não deixa de buscar, ou então buscar e achar que está bom, orar e achar que já orou. Não. O Senhor disse, quanto mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Então você se fortalece mais ainda, ora mais ainda, busca mais e mais a Deus, para que você esteja o quê? Firme contra a cilada do diabo. Será que o diabo não pode agora, nesse momento, estar tramando uma cilada para a sua vida? Será que nesse momento Satanás não pode estar armando uma cilada para o seu casamento? Uma cilada para o seu marido? Será que Satanás não está trabalhando fazendo uma cilada para o seu filho? Será que Satanás não está trabalhando fazendo uma cilada para o seu pai, para a sua mãe ou para o seu irmão? Ele diz ficar firme contra a cilada, mas ele não diz que hora nem que dia. Significa que toda hora Satanás está fazendo o quê? Armando uma cilada. Por isso que nós temos que estar cada vez mais e mais fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus, porque Satanás tem feito o quê? Ciladas. Então nós temos que estar firme contra a cilada do diabo.
Está escrito na palavra, está escrito na Bíblia Sagrada. Se você não estiver fortalecido, o diabo vai armar uma cilada, vai armar uma situação e vai te abater, vai te abalar, vai te desanimar, vai te destruir, vai fazer você abandonar a fé, abandonar a confiança. Pois a Bíblia diz: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem o que? Tremendo e maior galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E de repente a pessoa acaba abandonando a confiança, abandonando a fé, deixando de orar, deixando de buscar Deus, deixando de viver os mandamentos de Deus, porque também deixou de quê? De se fortalecer. Quanto mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele não disse que Satanás ia armar uma cilada só, 2 ciladas, 3 ciladas. Talvez você fale assim: o diabo armaram uma cilada para mim, armaram uma situação contra mim. Mas a Bíblia já está nos prevenindo. A palavra de Deus está prevenindo você, prevenindo eu. A palavra de Deus está prevenindo cada um de nós, homem de Deus, mulher de Deus. Ele está nos prevenindo. Ele diz: poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Não tem que dizer assim, fica firme, porque ele armou uma cilada hoje, amanhã vai armar outra. E se hoje ele armar uma e não conseguiu, ele vai armar outra depois. Se ele não conseguir, amanhã ele vai armar outra. Se ele não conseguir, mês que vem ele vai armar outra. Se ele não conseguir, ele arma outra. Isso significa que ele vai armar cilada para você, para mim, todo dia e toda hora. Veja o porquê que o mal conseguiu te afetar, o mal conseguiu te abater, o mal conseguiu te abalar, o mal conseguiu destruir a sua família, o mal conseguiu entrar e colocar o vício no seu filho, ou alguém da sua casa, ou você que já esteve na presença de Deus um dia, que buscava o Senhor, que orava o Senhor, que ia na igreja. Por que o mal entrou? Porque você não se fortaleceu mais e mais ainda. Porque se você se fortalecer cada dia mais, o mal não vai poder entrar, o mal não vai poder te abalar, o mal não vai poder te destruir. Porque não adianta orar e pronto, buscar e pronto, buscar cada dia mais e mais ainda. É o que está escrito na palavra. Ser vestido da armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Hoje você está fortalecido, amanhã tem que estar de novo. Mas tem pessoa que hoje ela busca, hoje ela se fortalece, e amanhã ela dá uma brecha, amanhã ela dá um motivo, amanhã ela toma uma atitude precipitada, aí o diabo entra. Aí depois a pessoa pergunta: por que o mal entrou na minha vida? Se eu sempre orei, se eu sempre busquei, sempre tive na presença de Deus. É porque você não se revestiu mais e mais ainda. Quanto mais seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para estar firme contra a cilada do diabo. Então você tem que buscar mais. Você deve orar mais, para que quando vier a cilada amanhã ou depois, ou em janeiro, fevereiro, ou março, abril de 2021, você está fortalecido. De repente você pode dizer assim: mas eu estou bem, estamos no mês de dezembro, eu estou bem, eu estou fortalecido, eu estou buscando. Mas você tem que buscar mais, porque amanhã ele vai armar outra cilada, vai armar uma armadilha. E essa cilada, essa armadilha é justamente para derrubar você, para tirar você da presença de Deus, para arrancar você da casa do Senhor, para fazer você abandonar a sua fé, para fazer você abandonar o caminho da salvação. É isso que Satanás quer. O diabo vai trabalhar todos os dias, todos os anos, todos os momentos,
para poder tirar você de Deus, tirar você no caminho do Senhor, porque sabe que enquanto você estiver no caminho do Senhor, você está no caminho da salvação. Mas ele diz que quanto mais, significa que eu não posso parar de orar? Não, se for possível, todo dia você deve orar. Então quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Se for possível, todo dia você lê a Bíblia. E quanto mais você se revestir, hein, do poder de Deus, da força de Deus, do poder dele, ficar firme contra esse cilada de quem? Do diabo. Se revestir da armadura de Deus, é ir na casa dele, ouvir a palavra dele, é ler a Bíblia na sua casa, é você orar, jejuar, é você fazer o seu propósito com Deus, é você tirar um momento, subir um monte para orar, é você tirar um momento, acordar de madrugada, fazer a sua oração. Quanto mais se fortalecer, quando ele jogar a armadilha, quando ele jogar a cilada, você vai vencer essa armadilha, você vai vencer essa cilada, aí vai se cumprir o que diz a Bíblia, no Salmo 91, cai o meu ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E como que vai cair 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido? Se eu tiver a cada dia o que? Fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, hein? Me fortalecer e me revestir, para que eu possa estar firme contra esse cilada do diabo. Não se acomode, não se acomode de orar, não se acomode de buscar. Eu costumo sempre dizer na igreja, toda igreja que eu já passei até hoje, e agora onde eu estou, aqui em Irecê, Bahia, eu costumo dizer para o povo: olha, eu busco a Deus todos os dias, e todos os dias necessito de buscá-lo. Eu oro todos os dias, e todo dia eu necessito de orar. Olha só, se eu como profeta, eu sinto nessa necessidade de estar aos pés do Senhor, de estar me humilhando diante do Senhor, de estar falando com o nosso Deus, de estar pedindo a Ele a sua direção, de estar pedindo a Ele a sabedoria, de estar pedindo a Ele o conhecimento, o entendimento. Imagina você, que às vezes vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e olha lá, que você comparece na igreja, que você vai orar, que você vai ler a Bíblia. Eu costumo dizer que todo dia eu oro, todo dia eu busco, e todo dia eu enfrento luta, e todo dia eu passo o quê? Ciladas, ou enfrento ciladas. Porque ele está armando cilada e armadilha todo dia. O Senhor disse para poder ficar firme contra a cilada do diabo, se fortalecer mais e mais no Senhor e na força do seu poder, para ficar firme contra a cilada dele. Então ele quis dizer o quê? Quanto mais eu buscar, eu vou estar firme. E quanto mais eu buscar, mais cilada Satanás vai fazer. Satanás vai criar para conseguir pegar você desprevenido, pegar você sem direção. Eu atendi uma senhora essa semana, e ela disse para mim assim, a minha irmã, ela é evangélica, bispo, ela é uma pessoa de Deus, mas ela disse para mim que ela está sem direção. Olha o que ela disse: a minha irmã é evangélica, a minha irmã vai na igreja, a minha irmã ora a Deus, a minha irmã busca Ele, ela fala que é convertida, ela fala que aceitou Jesus, e ela disse que ligou para ela dizendo que está sem direção nenhuma. E ela perguntou para mim o que ela poderia fazer, porque ela está sem direção, ela não sabia o que fazer mediante o que ela está passando, está vivendo. Aí eu disse para ela assim:
Fala para a tua irmã que ela precisa buscar mais e mais a Deus. Ela falou assim, mas ela busca. Eu falei assim, manda ela buscar mais. Porque se ela busca e ela está sem a direção, é porque ela não está buscando da maneira que agrada a Deus. Porque a pessoa que fala que está buscando a Deus, que está na igreja, está servindo a Deus e está sem direção, é porque Deus não está na vida dela. Porque quando Deus está na vida de uma pessoa, essa pessoa tem direção, essa pessoa ela sabe como andar, essa pessoa sabe como agradar a Deus, essa pessoa sabe como conduzir os seus passos, os seus caminhos, ela sabe como fazer para sair das situações que surgem na sua vida. Por quê? Porque a pessoa que tem Deus, ela tem direção. E eu falei para ela, se ela está sem direção, é porque ela ainda não está agradando a Deus, não está no caminho do Senhor. Porque quando a pessoa, ela está diante do Senhor, ela está agradando o Senhor, ela passa a ter a direção de Deus. Está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha aí, como é que eu vou estar sem direção, se eu entreguei minha vida para ele, se eu entreguei meus caminhos para ele? Se você entregou o seu caminho para ele, entregou a sua vida para ele, então você tem que ter realmente direção de Deus para a sua vida. A pessoa que está sem direção para nada, ela não tem direção para trabalhar, ela não tem direção para resolver certos problemas, ela não tem direção para poder orientar uma pessoa, não tem direção para poder buscar a Deus, ela está sem direção para poder resolver uma situação na sua vida, é porque ela não está buscando a Deus. Porque a pessoa que busca Ele, sem dúvida, ela tem direção. Então ela não entregou o caminho dela na mão de Deus ainda. Não entregou da maneira que deveria entregar. Entregou por entregar. Disse assim, eu entreguei. Só falou. Muitos estão falando assim, eu entreguei. Mas o que prova que você entregou totalmente é quando você passa a ter uma direção, quando você passa a ter sabedoria, quando você passa a ter conhecimento da palavra de Deus, da verdade, quando você passa a ser fiel a Ele, quando você passa a obedecer a palavra de Deus, ele passa a ser obediente, anda em fidelidade, anda de maneira que agrada a Ele, então realmente você se entregou. Mas se você disser que se entregou e está sem direção, então, meu amado, você precisa se entregar mais. Mas eu vou na igreja, eu oro. Não é só ir na igreja orar, é buscar dele mais ainda o seu entendimento, o seu conhecimento, a sabedoria, buscar a visão de Deus para a sua vida, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua família, e assim sucessivamente. Você quer ter a direção de Deus? Então faz o que está escrito aqui. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra todo poder, os poderes deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal. Olha aí, olha a sua luta. Sua luta não é contra a carne, é contra o sangue. Sua luta é contra as forças espirituais do mal, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as ciladas, contra as armadilhas. Então você tem que buscar mais a Deus, porque a pessoa que busca Ele, ela tem a direção dele para tudo. Eu sempre falo isso, os pastores, para missionários, eu sempre falo, a pessoa que realmente está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, ela tem a direção de Deus em tudo que ela faz. Ela sabe como ela deve se proceder, ela sabe como ela deve andar aí fora, ela sabe como ela tem que dar bom testemunho.
ela sabe que ela tem que procurar andar com dignidade, ela sabe que ela tem que fazer a vontade de Deus, e tem a direção dele. Mas se você não se fortalecer e buscar mais e mais a ele, você vai fazer igual essa senhora aí, que disse que estava sem o quê? Sem a direção. Eu estou sem direção. Eu falei para a irmã dela, então, ela precisa se voltar mais e mais para Deus. Porque a pessoa que está por dizer que está com Deus, que não tem a direção de Deus, eu vou dizer claramente para vocês, meus amados, meus amigos das redes sociais, é porque realmente essa pessoa está longe de Deus. A pessoa que está próximo dele, a pessoa que está vivendo diante dele, agradando a ele, ela tem a direção dele para tudo. Tudo que ela vai fazer, ela tem a direção de Deus, ela tem a sabedoria. E tudo que ela faz dá certo. Nada dá errado. Ela já vive dentro dela com a convicção. É o que eu falo aqui sempre. Quando eu vou fazer algo na igreja, eu já falo assim, não, eu creio que Deus já abençoou. Eu creio que a pessoa já vai ser abençoada. Eu creio que eu vou ungir ela com óleo e o milagre vai acontecer. Eu creio que ela vai levar esse copo com água, Deus vai abençoar ela. Eu creio que se ela chegar em casa, Deus vai fazer esse milagre acontecer. Eu já falo, já tenho a certeza. É isso aí, é você realmente, tem a direção de quem? De Deus. Quando você tem a direção de Deus, você já sabe o que você vai fazer amanhã. Mas por quê? Porque você sabe que hoje você agradou a Ele, e amanhã você vai agradar mais ainda. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Olha, eu posso falar isso sem medo de errar. Ainda ontem, eu saí da igreja, depois da reunião de terça-feira, aí eu falei assim, poxa, eu tenho que pintar a igreja. Aí, pastor e obreiro me perguntou, né, se vai começar a pintura que dia? Eu falei assim, olha, ainda não sei não, mas essa semana a gente vai começar a pintura da igreja. Eu fui de madrugada, eu acordei, aí daqui a pouco, aí eu vi aquela voz dizendo assim, você falou que vai começar, mas se tu não começar, vai ficar sem começar. Para poder ficar pronto, tu vai ter que começar, então tem que começar. Aí eu parei e falei assim, poxa, mas eu não tenho um andaime para poder começar a pintar. Aí o Espírito Santo mostrou para mim o quê? Mas tu tem uma escada grande aí na igreja. Aí eu fui para a igreja cedo hoje e já comecei a pintar a igreja. Amanhã a parte do altar já está toda pintada. Como é que pode, né? Você está vendo? Quando você busca a Deus, você tem a direção de Deus, você já sabe que amanhã vai dar certo. Ele te acorda de madrugada, ele fala contigo, ele te mostra a maneira que você deve agir. Você missionário, você presbítero, você missionário, você pastor, você membro, não importa. Se você buscar a direção de Deus, ele te dá. Isso eu estou falando em todos os sentidos. Mas quando a pessoa fala assim, eu estou sem direção para fazer isso, é porque ela está deixando de buscar Deus. Quando a pessoa tem a direção de Deus, ela sabe a maneira que ela deve agir. E quando ela tem dúvida, ela faz o que o salmista fez, se não me engano, aqui no livro de Samuel, eu lembrei agora, olha só, Samuel, se não me engano, capítulo 5, olha só que palavra abençoada, eu lembrei dessa mensagem agora, olha só, Deus, ele nos mostra aqui, como já veio na minha mente, essa palavra, e eu sei que vai abençoar você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, eu sei que Deus vai abençoar. Olha só, olha aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, quando a pessoa, ela vê que a situação está difícil,
ela vê que ela precisa ter a direção de Deus para resolver algo, para poder solucionar, né, algum problema, né? Olha só a atitude que a pessoa toma, olha a maneira que a pessoa age. Por isso que você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder para ficar firme contra esse lado do diabo. Aí você passa a ter a direção de Deus. E olha a direção de Deus, eu quero mostrar para você. Olha o que é a pessoa tomar a direção de Deus, a atitude da maneira que Deus quer que ela toma, porque ela passa a ter direção para fazer tudo. É uma pintura da igreja, é uma oração, é uma campanha, é isso mesmo. É um propósito para abençoar a pessoa que chegar ali doente, orar pelaquela pessoa que está desesperada, ou aquela pessoa chegou ali e falou: o casamento está destruído. Então você passa a ter a direção de Deus para tudo. Olha o que diz aqui, 2 Samuel 5, versículo 17. Quando, pois, os filisteus, olha só, ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido a rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Efraim. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Olha aí, veja, meu amado, que quando a pessoa ela busca Deus, ela tem a direção de Deus. Se você não tem tido a direção de Deus, é porque você não tem buscado Ele da maneira que deveria buscar. Porque se você buscar, você vai ter a direção dele para tudo. E tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você fizer, aonde colocar a mão vai prosperar. O trabalho que for feito através de você vai ser abençoado. É assim que Deus faz. Eu me lembro que há anos atrás, Deus vem nos dando essa direção. E de anos atrás para cá, aonde Deus tem me colocado, Ele tem abençoado o meu trabalho, tem abençoado o meu ministério. Não tem uma cidade que eu fui enviado que Deus não tenha abençoado. Eu posso falar, mas falo isso com temor e tremor. E reconheço diante de todos vocês dizendo isso: não sou nada, não sou digno, não sou merecedor, eu não sou nada. Mas quando você busca a Deus de coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Ele te dá a luz dele, Ele te dá a direção dele. Olha, quando vieram os inimigos os filisteus, estenderam pelo vale de Efraim, para poder prender Davi, porque ele tinha sido ungido a rei, que criaram armadilha, situação para prender, para pegar Davi. E naquele momento Davi soube que os inimigos, os filisteus vieram contra ele. Ele não foi lá brigar com os inimigos, ele não foi lá de encontro aos inimigos, ele não foi tomar atitude imediato. Olha o que ele fez, meu amado. Eu queria que você tivesse muita atenção. Convide o seu parente para poder entrar nessa live. Convide o seu amigo. Convide essa pessoa que está aí sem a direção de Deus, talvez sem saber como fazer algo para abençoar alguém, ou fazer algo para poder unir essa família, ou fazer algo para abençoar essa pessoa no trabalho, ou fazer algo para poder essa pessoa estar se sentindo paz, alegre, ou ajudar essa pessoa que está vivendo vício. De que maneira? Como você vai resolver os problemas da vida se você não tiver o quê? A direção de Deus. Nós precisamos
da direção de Deus para fazer tudo. E quando nós temos a direção de Deus, Ele nos encaminha, Ele nos coloca na posição certa, na posição exata, da maneira certa, para que quando a gente vier fazer algo, venha dar certo, venha ser abençoado. Então você vê, e quando a pessoa, ela não procura se revestir da armadura de Deus para ficar firme contra esse lado do diabo, ela perde a direção, a cilada vem, e Satanás desvia ela, Satanás afasta ela, Satanás tira ela da presença de Deus, porque ela não está procurando buscar mais e mais o Senhor e a força do seu poder. Se ela buscar mais e mais ao Senhor, se revestir, mais e mais da força do Senhor e do teu poder, para poder ficar firme contra esse lado do diabo, como nós havia falado, então ela não tem direção, ela perde a direção. Mas se você quer continuar tendo a direção de Deus, é preciso você fazer o que nesse momento aqui Davi fez. Davi consultou o Senhor e disse: Senhor, os inimigos estão vindo contra mim, o Senhor acha que eu devo ir contra eles? Ou o Senhor acha que eu não devo ir? Senhor, eu quero saber o que eu devo fazer mediante essa situação. Senhor, o que eu devo fazer mediante o que o meu filho está passando? Senhor, o que eu devo fazer mediante o que meu familiar tem vivido, tem enfrentado? É isso que você tem que fazer. A mesma pergunta que Davi fez, mas ele só pôde fazer essa pergunta para o Senhor porque ele se colocou diante do Senhor, ele foi consultar o Senhor. Consultar o Senhor significa que ele foi orar, ele foi buscar a direção do Senhor. Se em todo momento da sua vida, da minha vida, da nossa vida, nós buscarmos a direção do Senhor, o Senhor vai nos dar a direção certa, o Senhor vai nos direcionar ao caminho certo, a atitude correta. Ele vai nos colocar naquele lugar aonde realmente precisa nos colocar para nós vencer, para nós sairmos da situação. É assim que Deus faz. Mas sem a direção de Deus, sem a sabedoria de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir progredir no seu trabalho. O seu trabalho não vai dar certo. Tudo vai dar errado. Mas se você buscar, meu amado, você que está do outro lado, se buscar a direção de Deus, Deus ele vai te dar a direção certa. E você vai vencer em nome de Jesus. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Você vai conseguir fazer aquilo que você gostaria de fazer, que talvez até agora você não pôde, não teve condições de fazer. Mas você só pode tudo se você tiver a direção de Deus na sua vida. É igual você começar a dirigir um carro. Se você não aprender a pegar a direção correta, se você não aprender a respeitar as sinalizações, os sinais de trânsito, você não chega lá onde você quer chegar. No meio da estrada você para, no meio da estrada acontece alguma coisa, porque você não procurou seguir as normas do trânsito. Assim também é se você não seguir as normas de Deus, que é a palavra dele, o mandamento dele.
A Bíblia fala: se nós obedecermos os mandamentos do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de fazer conforme a tua vontade, virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Deuteronômio 28. Então você precisa ter na sua vida a direção de Deus. Para você ter a direção dele, é preciso você buscar o quê? Mais e mais o poder dele para a sua vida. Quanto mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. O diabo armou a cilada para o Davi, como diz a Bíblia. Os filisteus acamparam em Efraim, diante dele, quando souberam que ele foi ungido a rei. Imediatamente a Bíblia diz, olha o que é a atitude que ele tomou. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Efraim. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Olha aí, olha, meu amado, minha amada, você que nos acompanha através dessa live, olha o que ele fez. Ele buscou a direção de Deus para poder tomar o quê? A atitude certa, a atitude correta. Tem pessoa que ela quer ter a atitude certa e correta, sem buscar a Deus, sem buscar a direção de Deus. Aí eu vou fazer isso, pronto, e acabou. Vou tomar essa atitude, tá bom. Vou fazer isso porque eu quero fazer. Vou tomar essa atitude porque eu quero tomar. Eu vou fazer isso, isso e isso. Mas esqueceu do principal, que era buscar a direção, a orientação, a sabedoria de Deus. Como a Bíblia fala, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Se você quer sabedoria para resolver, para fazer as coisas, em tudo na sua vida, peça a Deus. Busca Ele para você tomar essa atitude que você quer tomar. Busca Ele para poder você saber como agir diante do que você está vivendo aí, você está passando aí na sua casa, o que você está passando aí no seu trabalho, o que você está passando aí na sua família, o que você está passando aí nos seus negócios, nos seus empreendimentos, na sua empresa, na sua loja. Você tem que fazer o que Davi fez. Consulta ao Senhor. Ele consultou o Senhor. Ele buscou o Senhor. Ele pediu o Senhor: Senhor, eu devo ir contra os filisteus ou não? Ele pediu a direção de Deus e esperou a resposta de Deus. Tem pessoa que ela quer orar e tomar atitudes impensáveis, tomar atitude sem analisar, sem refletir, aí acaba tomando atitudes erradas, errantes, igual muitos amigos meus, servindo a Deus, já tomaram milhares de atitudes, já tomaram. Por quê? Não buscou a direção de Deus. Será que alguma vez eu já tomei uma atitude que não era para tomar? Já. Eu já tomei, sim. É por isso que eu aprendi que não podemos tomar nenhum tipo de atitude na nossa vida sem primeiro consultarmos ao Senhor. E se você consultar o Senhor, tomar a atitude certa, você vai vencer as barreiras, vai vencer os inimigos que vêm contra você, vai vencer os problemas que têm surgido na sua vida. Mas para isso, amados, pede, busca a direção de Deus. Se você buscar, não importa quem é você, ou quem quer que você seja, não importa se é um doutor, se é um advogado, se é um cientista, se é um promotor de justiça, se é um juiz, se é
um enfermeiro, se é um arquiteto, se é um médico, se é um dentista, se é um advogado, não importa. Se você pedir a direção de Deus, Ele vai dar a direção e você vai tomar a atitude certa e vai vencer. Pode ter certeza do que eu estou falando, porque eu estou falando do que eu tenho certeza. Não estou falando nada de mim mesmo. Eu falo com certeza e plena convicção do que Deus colocou no meu coração para abençoar os nossos amigos das redes sociais através dessa live. Se você acredita que é Deus que está falando, então, meu amigo, você vai estar junto conosco orando daqui a pouco e vivendo essa palavra. E eu creio, a direção Deus te dá, se você o buscar, se você o invocar, se você suplicar, se você clamar de todo o seu coração. Ele vai te dar a direção. Ele deu a direção a Davi e Davi venceu. Davi consultou o Senhor. Consultar o Senhor é orar, buscar a direção do Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor. Quando você busca a direção de Deus, Ele te dá o quê? A resposta. O Senhor te responde. É o que Ele vai fazer nessa noite. Vai responder a todos nós em nome de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Que maravilha! Davi consultou o Senhor, derrotou os inimigos. Se você consultar o Senhor, você vai vencer todos os problemas da sua vida, todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as aflições, todos os apertos, todas as dificuldades. Você vai vencer em nome de Jesus. Você crê? Então fica aí essa palavra para todos vocês. Que o Espírito Santo abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Então vamos fazer uma oração, mas antes eu vou tomar um pouquinho dessa água, tá bom? Crê na palavra e eu vou fazer uma oração junto com você, que talvez estava sem a direção de Deus, sentindo fraco, desanimado, mas o Senhor vai te fortalecer agora, em nome de Jesus. Prepare o seu copo com água, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus vivo, ó Deus poderoso, Deus da nossa existência, Deus da nossa salvação, Deus querido, que se faz presente a todo momento na nossa vida, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. O Senhor, meu Pai, não deixa nenhum ser humano sem resposta. O Senhor não deixa nenhuma pessoa sem saída, porque eu creio, meu Pai, que o Teu poder nesse momento, ele se manifesta de uma forma especial. Que o Senhor venha, meu Pai, abraçar essa pessoa que estava se sentindo desanimada, sentindo fraca. Que o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer